Sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro podcast de pediatria aqui em Moçambique. Eu sou a Anaísa Adrianópolis, a vossa host, e espero que vocês estejam prontos para o próximo tema. O tema de hoje é a educação positiva, que está associada à parentalidade consciente. Temos aqui uma profissional que vai explicar um pouco sobre este tema. Pode apresentar-se. Olá, eu sou a Daniela, sou educadora parental e sou pós-graduada em Educação Positiva. Então, a Educação Positiva, assim com este termo de Educação Positiva, foi criada pela Escola de Educação Positiva no Brasil e ela assenta em 5 pilares: no apego seguro, no desenho original do ser humano, nas ciências do desenvolvimento humano, que são a neurociência e o trauma, é no fundo o embasamento científico de toda a educação positiva, a consciência social e a inteligência emocional. Então, ela tem este nome de educação positiva, mas ela tem estes 5 pilares que são sempre toda a estrutura desta forma de educar. E para si, como é que poderia dizer que a educação positiva difere das outras formas de criação dos filhos? Ok. A forma, a questão principal, que eu consideraria principal porque são muitas, não é? Mas a questão principal é que é focada na criança ou no adolescente, não é? Eu sou também especializada em adolescentes, mas quando falo de criança, adolescente, está tudo junto, não é? Até à fase adulta. O foco vai estar na criança. Todos estes pilares que eu falei, eles vão-nos fazer perceber verdadeiramente as necessidades da criança, compreender profundamente o seu desenvolvimento. Quando é que nós estamos a ter expectativas que não são apropriadas para aquela fase de desenvolvimento, para aquilo que são verdadeiras necessidades, porque as necessidades das crianças não são só comer ou algumas que nós consideramos físicas, e até as emocionais são bem mais complexas do que aquilo que muitas vezes estamos só a imaginar. E então esse foco na criança, ao mesmo tempo que nos focamos em nós e que trazemos um trabalho de autoconsciência, de percebermos quando é que aquilo não é sobre aquela criança, é sobre nós. E esta, para mim, é a grande questão da educação positiva. Nós entramos num processo de nos conhecermos a nós, pais, ou educadores, por exemplo, se forem educadores de uma escola, não é? Que querem aplicar a educação positiva, conhecerem-se e perceberem quando é que aquele comportamento está a criar uma reação em mim, é sobre mim ou é sobre aquela criança? Então, este lugar de consciência, este conhecimento sobre a criança, esta fusão destas duas coisas é que vão transformar o nosso olhar sobre nós e sobre o outro. E a educação positiva não é só para pais, certo? Para quem estaria interessado em aplicar, não é só para os pais? Não, quer dizer, pode ser para Pode tudo, ser, para sim. os pais, para os avós, é isso. Sim. Como falei, em educadores na escola, no fundo, a nossa sociedade mudaria muito se nós aplicássemos a educação positiva como forma de agir com as crianças. Sim. E como é que a educação positiva auxilia, ou quais são os benefícios que a educação positiva traz para o desenvolvimento da criança? Ok, então agora aqui grande. Então, então, a criança nasce, não é? Com todas as suas necessidades atendidas. Ela estava dentro de um útero e tinha todas as suas necessidades de conforto, de alimentação, de acolhimento atendidas. E ela sai cá para fora e espera que sejam atendidas também. Então, nós é que começamos, a partir desse momento que ela nasce, no fundo, a agir sobre o bebê, a criança, o adolescente, e a transformá-lo. Na educação positiva, o que nós tentamos ao máximo é que a criança não perca a sua essência. Nós vamos ser um guia, não um... Mas não, Sim, impor nada.
sim, não impor, ou seja, há uma analogia que faz sentido para mim, que é, nós não vamos lapidar, portanto, nós não vamos ser um carpinteiro, vamos ser um jardineiro. Ok. Ok? Então, é uma grande diferença, não é? Muito, sim. Nós temos ali um pedaço de madeira e vamos transformá-lo para o nosso próprio conforto, ou nós vamos deixar germinar e florir dentro do que ele é e conduzindo, não é? Regando, tratando. Sim. Bem, tem muito mais para falar. Pode falar mais um pouco, não há problema nenhum. E a educação positiva tem um impacto muito grande a nível da saúde mental e da saúde emocional, porque quando nós vamos agir sobre a criança, não é? Causando-lhe stress, o stress tóxico tem um impacto muito grande. A criança passa a viver num estado de alerta ou fica sensível a estados de alerta e isso vai impactar na sua aprendizagem, vai impactar na forma como ela interage e tudo o que nós semeamos ali na infância vai se refletir no adulto. Exato. Eu sei, é uma responsabilidade Muito grande. É assim uma sensação assim de ai, ok, mas é a verdade, tipo, isto já está provado cientificamente, a neurociência e a ciência do trauma trazem isto de uma forma muito, até diria simples, não é? Nós temos alguns autores que colocam isto de uma forma muito simples, que é aquele sistema nervoso que se está a formar ali na criança vai ser o sistema nervoso desse adulto. Aquele cérebro que é imaturo vai aprender a responder ao que os pais, ao que os cuidadores principais desculpem, ao que os cuidadores principais estão no fundo a pedir, porque a criança vai sempre escolher o apego, portanto, ela depende do apego para sobreviver, portanto, ela vai sempre priorizar isso. Se ela vê que aquele pai, aquela mãe não gostam dela quando ela expressa as suas emoções, quando ela não come, quando ela vai deixar de ser ela própria. Sim. Né? Então, isso depois vai se refletir nesse adulto. Esse adulto que depois não vai saber dizer não vai saber colocar limites, não vai sequer sentir, perceber as suas emoções, não é? Sim. E este também é o trabalho grande da educação positiva, é que nós somos adultos que, a maior parte de nós, por falta de conhecimento, não porque os nossos pais não queriam fazer o melhor, Sim. Mas somos adultos que não temos inteligência emocional. A nossa sociedade não dá grande importância, ou pelo menos Não dava. até agora, Sim. né? Está a começar a haver muito alerta sobre isso, mas não dava importância à inteligência emocional. Então nós somos maioritariamente adultos que não temos inteligência emocional. E este exercício de ensinar inteligência emocional ou respeitar as emoções da criança quando essas ações causam gatilhos em nós é um trabalho profundo, é um trabalho duro também, não é? Exaustivo. Sim, cansativo, mas vale a pena, não é? Sim, porque acaba também, de certa forma, tocando em certas feridas. É só sobre tocar. É só sobre tocar em feridas, diz a doutora. É só sobre tocar. É um processo muito difícil e algumas pessoas não têm noção que é nos primeiros anos que forma-se ali a personalidade e o desenvolvimento da criança é crítico nesses primeiros anos e é normalmente aí onde acontecem ali os pequenos mini traumas que vão fazer com que a criança seja exatamente o que a doutora estava a dizer, no futuro, como é que ela vai ser. É complicado. Sim, os primeiros 3 anos, principalmente, são impactantes na criança, porque ela, quando se percebe, para mim foi fascinante perceber realmente que o cérebro, ele não tem a parte racional desenvolvida. Não há como explicar racionalmente a uma criança. Ela é pura emoção. Se ela não for acolhida nessa emoção, se ela não for corregulada cada vez que ela estiver a sentir-se completamente desregulada e a chorar, ela não vai aprender no futuro a se autorregular. Sim.
Então, nós esperamos também muitas vezes coisas das crianças nesses primeiros anos que elas ainda não têm como dar. Então, causamos esse pequeno trauma, que muitas vezes também esta palavra é muito pesada para as pessoas, porque associamos trauma só a grandes eventos, e sim, também são trauma e são traumáticos, mas eu diria que os traumas assim mais invisíveis até são piores, entre aspas, porque normalmente nós não nos lembramos na fase adulta, mas eles estão lá no nosso corpo. E então a situação X, de repente, nós estamos com o coração a bater, com falta de ar e não sabemos explicar. Sim, e está a falar disso e faz-me também fazer... lembra-me sobre certas coisas. Eu sou psicóloga clínica, então lembro-me que na faculdade tinha uma professora de desenvolvimento humano que sempre dizia que os maiores traumas não se refletem na hora, eles refletem-se depois, numa ansiedade, numa depressão sem explicação, que não tem nenhuma causa, nenhum evento, gatilho. E na verdade faz-me pensar nisso e criar realmente um senso de responsabilidade muito grande. Sim, porque é isso, ficam marcas no nosso sistema nervoso, então de repente uma situação simples que, sei lá, a criança não terminou de comer o que tinha para comer. Se eu fui uma criança que me obrigaram sempre a raspar o prato, que se eu não acabasse, o meu pai e a minha mãe iam ficar tristes, ou iam se zangar, ou ficava de castigo, aquilo vai imediatamente acionar um gatilho no meu sistema nervoso. O meu corpo vai dizer perigo, 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 o prato não acabou, perigo. Então, claro que eu vou reagir com o meu filho. Então, claro, o trauma está lá, escondido. Sim. E falando nisso, também tem muita questão de projeção entre pais e filhos, não é? Que é esta questão que estava a dizer agora, a questão de nós sermos pais, temos que educar uma criança, mas também a responsabilidade de não passar as nossas situações para os nossos filhos. Esse é o grande trabalho. Exatamente. Para si, qual é o maior benefício que a educação positiva traz para a relação de pais e filhos? Eu diria que o maior benefício é que ela passa a ser uma relação de segurança e uma relação de confiança, que eu acho que é aquilo que nós queremos que o nosso filho sinta quando olha para nós, né? Não queremos uma relação de medo. Então a educação autoritária tem isso, não é? A criança obedece, a criança vai ser se calhar mais bem comportada na nossa visão do que é o comportamento da criança, mas porque sente medo. Então, sim, na educação positiva, a ideia é que a criança se sinta segura e confiante de que a palavra daquela pessoa importa. É no fundo aquilo que nós sentimos, sei lá, com a nossa melhor amiga. Nós queremos um colo, não é? Sim. Nós queremos segurança, nós queremos confiança, nós não queremos ir contar uma dor nossa e ser maltratada, né? Ou com um chefe no trabalho. Sim. Nós não temos muito mais conforto e somos muito mais felizes no nosso trabalho se tivermos um chefe que nos trata bem, com confiança, que conversa connosco, que nos dá segurança. Não um chefe que grita connosco, que nos dá medo. De certa forma que transmite, que explica. Eu acho que a educação positiva também tem um pouco a ver com uma boa comunicação entre pais e filhos, não é? Quais são, para si, os maiores mitos? Ou, como é que faria a desmistificação de ideias que estão relacionadas? Porque falamos de educação positiva hoje em dia, nós estamos numa sociedade moçambicana, a forma de educar é muito diferente, e já era, a forma que a minha mãe foi educada foi uma forma, a forma que a minha irmã mais velha foi educada, e mesmo entre irmãs foi diferente, porque vai evoluindo, vai mudando com o tempo, dependendo também das vivências dos pais. Mas nesta sociedade nós temos muito a questão da autoridade.
que o pai tem que ser respeitado independentemente do que for. E tem uma outra questão que eu acho que, pronto, vou falar um pouco da minha experiência como mãe, tento mudar um pouco, que é o poder que o desculpa tem de um pai vindo para um filho, porque várias pessoas podem associar-se, talvez lá em casa, que é difícil numa sociedade como a nossa ouvir uma desculpa de um pai. Podemos ver a mudança no comportamento, mas ouvir a palavra desculpa é raro. Então, queria que falasse um pouco disso. Depois também temos muitos adultos que não sabem pedir desculpa, Exatamente, né? Não é e só... tudo vai refletindo, porque é um ciclo vicioso. Sim, claro. Sim. Mas, então, sim, eu diria, claro, vamos falar do contexto aqui de Moçambique, mas é uma questão mundial, não é? O autoritarismo foi, durante muito tempo, a forma de educar nas escolas, nas casas. Infelizmente, essa era uma educação eficiente, não é? Em criar crianças bem comportadas e que entravam ali no universo do adulto. Sim. Porque esse é o problema, não é? A nossa sociedade é muito centrada no adulto. O adulto tem sempre razão, o adulto é o mais importante, os horários do adulto são os mais importantes e não temos uma sociedade centrada na criança. Se tivéssemos uma sociedade centrada na criança, teríamos no futuro adultos muito melhores, com menos questões para irem resolver das suas próprias infâncias. De certa forma, também temos, acho que a ideia errada que a educação positiva é a permissividade, que é... Quer deixar fazer tudo. Exatamente. Não é nada disso. Então, primeira coisa muito importante, a permissividade causa tantos danos quanto o autoritarismo. A criança vai ficar em estado de alerta tanto com a permissividade como com o autoritarismo, porque com a permissividade ela também se sente bastante abandonada. Neste Pode caso, não ser uma sensação imediata. Sim, a permissividade seria talvez os pais passivos, como costumavam dizer há um tempo. A permissividade acho que uma forma fácil de nós percebermos é que a permissividade normalmente é centrada mais uma vez no adulto. Okay. O adulto vai permitir fazer aquilo para não ter trabalho. Okay. E na educação positiva é o contrário, dá trabalho. A educação positiva dá trabalho, porque nós vamos ter que validar a emoção da criança. A criança naquele momento quer fazer aquilo, nós sabemos que não é o melhor, mas nós vamos validar a sensação que ela está a ter, vamos acolher a emoção que ela está a sentir e vamos depois encaminhá-la para aquilo que realmente tem que ser feito. Não é? Ou não, noutras situações vamos questionar porquê que isto tem que ser feito, não é? Porquê que eu estou a impor isto? Tem mesmo que ser assim? Então, a educação positiva dá trabalho, a permissividade vem de um lugar de não querer ter muito trabalho. Aliás, todos nós, pais, seja pela história que temos ou porque vivemos a vida que vivemos, em algum momento vamos ter uma ação de permissividade. Em algum momento vamos dizer, ok, pega nisso porque eu tenho que terminar isto aqui. Então, a permissividade, eu acho que uma das formas de fazer sempre assim um clique, tipo, fui permissiva ou não? Isto foi para meu bem? Foi tipo em meu benefício ou foi em benefício da criança? E a permissividade nunca é em benefício da criança. Sim. E quais são os outros mitos que acha que é importante trazer aqui e desmistificar relacionados? Que a educação positiva é assim muito de... Eu gosto dos brasileiros dizerem que é de mimimi. Sim. Não é, né? É uma coisa completamente baseada na ciência. O apego seguro, a informação sobre apego seguro traz de um lugar de conhecimento científico como a criança precisa, por exemplo, de colo, né? Não é porque a criança é mimada que pede colo, não, é uma necessidade humana, é uma necessidade animal. Sim. Eu lembro-me quando o meu filho era mais pequenino, era recém-nascido praticamente, e a pediatra disse assim,
carrega. Não tenhas medo, vão dizer que vais habituar mal, mas é assim que ele vai se sentir seguro. Vocês têm uma conexão só vossa. E só assim é que tu vais criar mais conforto e fortificar essa vossa relação com o colo. Então, eu vejo muitas vezes, às vezes uma birra, o meu filho tem 3 anos, então estamos naquela fase ótima das birras, e às vezes um abraço. Sim, porque uma birra é isso, é a criança a dizer: eu estou completamente desregulado e eu não sei lidar com toda esta sensação que estou a sentir. E realmente ele não sabe. Tipo, ele não tem a capacidade racional que nós adultos temos. Exato. E mesmo assim também fazemos birras. Exatamente. De pensar: ok, não, isto é só esta situação, é só uma chávena que aconteceu não sei o quê. Não, a criança sente, e naquele momento aquilo é uma frustração, ela está frustrada e está a pôr para fora, e ainda bem que está a pôr para fora. Então, claro, o nosso trabalho é duro, mas não é mais do que acolher, regular, e quando a criança já tem idade para compreender racionalmente, nós não vamos explicar também no momento da birra, né? Nós vamos explicar depois, quando o sistema nervoso já está outra vez regulado e tem capacidade de absorver. Mas antes dos 3 anos, nem vale a pena a explicação racional. Podemos sim validar, entender, e depois um abraço cai bem. Ou um colinho. A mãe também. Sim, a mãe também, mas é isso. A questão, e para mim, uma das coisas que formar-me me trouxe esse conhecimento, que eu não tinha essa percepção antes, porque eu gosto muito de ler e gosto muito de conhecer novas coisas. Às vezes nós lemos muito e ouvimos sobre educação positiva ou parentalidade consciente, ouvimos podcasts, lemos livros, vemos páginas de Instagram, porque existe muita informação. E não conseguimos. Chega aquele momento, há a birra da criança, e nós não conseguimos lidar, ou acabamos a gritar, ou ficamos tão desreguladas que não conseguimos regular a criança, porque ela depende de nós estarmos regulados para conseguirmos corregular, né? E ela se sentir novamente bem e segura. Mas é isso, é porque o primeiro passo é pessoal, o primeiro passo é sobre nós, é observarmos. Ok, a minha criança está a ter uma birra, e eu como é que estou? Isto parece assim muito... Eu como é que estou? Estou bem? Estou regulada? Como é que isto reverbera em mim? Então, porque eu vou ter que me acalmar primeiro, e se aquilo é um gatilho para mim, eu vou ter que começar a identificar o meu gatilho e perceber: ok, eu estou segura, eu não tenho que estar nervosa, não é? Está tudo bem, não é aqui a Daniela criança que está, é a Daniela adulta, eu já tenho um cérebro maduro, eu sei que isto é um gatilho para mim, calma, né? E aí há muitas técnicas de autorregulação que podemos aprender e que umas vão funcionar melhor para um e para o outro, e é primeiro esse lugar de consciência, e depois sim, regular a criança, nomear o que ela está a sentir e ajudá-la a atravessar essa tempestade, essa tempestade emocional, porque é mesmo o que eles estão a viver. Como é que a educação positiva pode ser aplicada em diferentes contextos culturais? Assim, falamos um pouco daqui da nossa realidade, mas como é que acha que podemos... Então, eu diria, assim, sinceramente, a educação positiva ela está ao acesso de qualquer pessoa que queira aplicar, mas esse conhecimento, a verdade é que não está por aí e não é passado, né? Porque nós, de geração em geração, aquilo que nós temos mais é mais trauma transgeracional vindo de uma educação autoritária. Mas, por isso, eu acho que é uma mentira dizer que está... que todos têm acesso à educação positiva. Há pessoas que nunca ouviram falar. Bem, a minha intenção como educadora parental é trazer o mais possível
esse conhecimento. Por exemplo, eu tenho muito interesse em falar em escolas, porque eu acho que nós vivemos uma realidade que as crianças passam a maior parte do dia na escola. Se aquelas educadoras ouvirem falar de validar sentimentos, acolher, só isso vai fazer uma diferença muito grande, vai ter um impacto muito grande no futuro das crianças, não é? Então, o conhecimento, ele é acessível a todos, ele é sobre nós percebermos os nossos gatilhos, olharmos para a nossa história. Mas a verdade é que socialmente não é bem assim, não é? E mais do que o acesso à informação, temos uma questão social que é, e não é só daqui, não é? No mundo todo, se uma pessoa está numa situação de vida mais precária, essa pessoa vai estar em modo de sobrevivência. Claro que não vai ter muito espaço mental e emocional de acolher uma criança. Não é? E pronto, e aqui depois também temos outra questão, que é o extremo oposto da pessoa que está com condições precárias, que é, não é só aqui, é no mundo inteiro, nas classes mais altas, há uma terceirização muito grande do cuidado. Não é? Então, eu acho que a atenção a estes dois opostos são tipo, onde a educação positiva pode ter mais dificuldades em chegar por questões sociais. Sim. Mas é um processo de autoconhecimento, não é? Às vezes a pessoa tem assim um evento na sua vida que, independentemente da classe social, independentemente da cultura que tem, independentemente da história familiar, diz não, tipo, chega, porque a verdade é quando não há ninguém, eu acho, mas do seu lugar, de um lugar assim minimamente consciente, qualquer pessoa que grita com o seu filho ou que chega ao ponto Sim. de bater, a seguir sente-se mal. Sim. Então normalmente a pessoa a seguir tem vontade de mudar. Sim. E felizmente eu acho que as redes sociais têm esse lado bom, que é a informação já existe, já Sim. é muito mais falada. Bom, estamos aqui num podcast Sim. que pode chegar a mais pessoas e de repente aquilo dá assim um clique tipo, há outra forma de educar. Eu não tenho que seguir o gritar, eu não tenho que... Claro que é difícil. Claro. É difícil porque é como aprendemos, é difícil porque às vezes também vamos ter que desafiar um pouco a nossa própria família, né? Porque vão achar aquilo estranho, Sim. vão achar que aquela criança de repente pode virar um monstro. Sim, os mimos. Sim, porque está a ser mimado. Mas pronto, alguns na história houve uma associação que dar amor podia Sim. ser um problema. Não. Certo. E para começar, assim, na educação positiva, eu sou mãe, sou pai, sou avó, quero começar a ter um approach diferente lá em casa. O que eu posso fazer para começar a criar uma certa diferença na criação do meu filho, na educação do meu filho? Então, vamos repetir um pouco aqui, mas não, é assim, é que eu acho que há uma coisa que eu acho bonita na educação positiva, que é, não existem fórmulas, né? Não existem fórmulas rápidas e soluções rápidas. Nós queremos muito isso e é normal, principalmente quando estamos numa situação de desafio com os filhos ou connosco próprios e queremos mudar. Mas o primeiro passo, eu acho que é mesmo esse lugar de consciência. Eu acho que nós reconhecermos o que é nosso, começarmos a perceber, observarmos, não é? Observarmos as nossas sensações, porque às vezes não, o nosso corpo comunica sempre connosco. E essa sensação de mal-estar é uma emoção que está ali, as emoções têm funções no nosso corpo. Então, em primeiro lugar, essa auto-observação. Percebermos o que é nosso, o que é daquela criança, porque a mesma situação com mães diferentes de uma criança vai despertar coisas diferentes. Por isso não é sobre o comportamento da criança. E depois aquela mesma mãe que não se importa nada, que
o filho se suje todo a brincar, se calhar se o filho começar a chorar, quer que ele se cale o mais rápido possível, e na outra o contrário. Então é sobre a nossa história, é sobre a nossa criança interior. Essa é a raiz de tudo e diria que é por aí que se começa, mas... Vamos fazer terapia, pais. É isso. Depois, bem, fazer acompanhamento parental não é à toa que é aconselhado pela OMS, porque realmente faz-nos olhar para os desafios e para a educação que estamos a dar, independentemente de estarmos a ter grandes desafios ou não, de uma outra forma. Faz-nos cuidar de nós, né, enquanto pais, para podermos cuidar da criança. Mas claro, depois já há coisas que para mim a questão é, eu não estou a falar de outros passos porque essa base eu acho que tem que estar bem trabalhada. Essa base de consciência de que, ok, pode ser sobre mim. Mas depois sim, ouvir a criança, acolhê-la, perceber que nós temos o papel de co-regular a criança. Ela não se regula sozinha. E isso dura muito tempo, porque o nosso cérebro, aqui à frente, o córtex pré-frontal, que é o responsável pela racionalidade, ele só se começa a desenvolver aos 4 anos e só termina de se desenvolver perto dos 30. Então, claro que aquela criança precisa de corregulação, precisa de ser acolhida. E pronto, depois Sim. é por aí o caminho. E quais são as estratégias mais simples assim para promover um comportamento positivo por parte dos pais? E também pode também deixar ficar aqui alguns conselhos práticos para os pais que estão lá em casa, para quem deseja abordar, começar a abordar, né? Além de, claro, fazer uma consulta e fazer o acompanhamento, mas para quem quer fazer a educação positiva. Então, estratégias simples não há, já percebemos aqui com a educação positiva que a coisa não tem, eu só quero voltar a tocar neste ponto, que é, não há fórmulas, só que nós com crianças temos muito isto, que é, nós queremos uma solução para a criança se portar bem, por exemplo, ou fazer menos birras, e é muito mais profundo que isso. Seria o mesmo que agora de repente tem uma pessoa que dá cursos para como é que vamos fazer com que a sua mulher não reaja tão mal na determinada situação. Vai ser diferente em cada família. Claro, cada criança é uma criança. Cada ser humano, né? Exato. É porque é isso, a criança é um ser humano. Com as suas características pessoais e com um histórico também de relação com essa mãe, com esse pai ou com essa família. Então, da mesma maneira que nós não queremos um beabá para como é que o meu marido vai lidar comigo cada vez que eu tiver esta situação, ou como é que eu vou... Não há essa fórmula. Mas claro, é aquilo que eu já tinha dito. É muito sobre ouvirmos a nós, ouvir aquela criança e saber que nós somos o porto seguro. Saber que quando aquela criança tiver uma dificuldade, ela vai correr para nós e não de nós. Certo. Em relação a quem quer aprender mais sobre este tema, quem está interessado em desenvolver mais esta parte da educação positiva lá em casa, o que é que pode fazer? Quais são os recursos e ferramentas que estão à disposição? Então, eu acho realmente, e foi assim, vou falar mesmo de mim pessoalmente, eu cheguei à informação, a primeira informação sobre a educação positiva com o Instagram. Foi através do Instagram, com várias pessoas que fazem workshops, aulas. Bom, para mim é assim uma coisa que está ao alcance de quase toda a gente que tem um smartphone. Mas isto porque acho que ainda é mais difícil o acesso a livros, por exemplo, porque existe muita informação em livros, mas
dá mais trabalho, Sim, não o é tão telefone está fácil. Sim, connosco. o telefone está sempre. Vê-se um vídeo de 5 minutos. Exatamente, e às vezes um vídeo ou até um post faz assim um clique que nos faz dizer: ok, não, eu tenho que ir ler mais sobre isto, deixa-me perceber melhor. E já há muitas contas a falarem sobre educação positiva, em português, em inglês. Várias línguas. E pronto, felizmente, e eu fico muito contente com isso, que cada vez tem mais pessoas a falarem sobre o assunto no mundo inteiro. Diria que essa é a forma mais fácil de acessar a informação. Tem alguma coisa que gostaria de deixar ficar aqui no podcast antes de nos despedirmos? Bem, queria desconstruir um pouco esta ideia só de que tem que ser um processo pesado, não é? Porque sim, ele é um processo que vai mexer connosco, ele vai a partes profundas de nós, mas ele é acima de tudo um trabalho de consciência e que no fim ele vai nos deixar realmente mais leves. Ele vai trazer saúde mental não só à nossa criança, mas a nós. É uma transformação familiar, eu diria. Sim, que também dizer que vai influenciar a criança no futuro, que depois também pode influenciar o seu filho. Sim, então... sim, nós não falamos aqui, por exemplo, da adolescência, mas ela é um reflexo da infância. Então, tudo o que nós estamos a plantar ali, nós vamos colher na adolescência e depois no adulto que se vai tornar. Que pronto, aí não somos pais que colhem, mas... Sim. Mas é esse adulto. Muito obrigada por ter vindo aqui a falar um pouco da parentalidade consciente e da educação positiva. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e fiquem ligados, temos muito mais aí por vir. Para mais informações, vamos deixar aqui algumas informações sobre a doutora Daniela e até a próxima.